E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um assistente de IA para transcrever as aulas e gerar notas para estudo. Legal, né, pessoal? Creio que seja uma ferramenta bastante útil para estudantes, universitários, vestibulandos, concurseiros, né? É uma ferramenta que pode auxiliar os estudos. Beleza, pessoal? Demonstração. Para entender melhor essa ferramenta, como ela funciona, eu irei realizar uma breve demonstração. Vamos acessar o front-end da ferramenta. É um front-end bastante simples que permite que uma pessoa ela possa gravar uma aula em tempo real ou ela pode enviar um arquivo de áudio de uma aula que a pessoa havia gravado, ok? Nós iremos fazer um teste com um arquivo, deixa eu abrir, de uma aula, ok? Um áudio de uma aula, observem. Tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e na aula de hoje nós iremos estudar programação orientada a objeto. Nós iremos especialmente nessa aula, pessoal, estudar os tópicos associação entre classes, os tipos de associações, agregação, composição. Também nós iremos estudar herança e polimorfismo. Beleza, pessoal? Deu para ter uma ideia, né, a respeito do tema principal da aula, dos tópicos, conceitos que foram abordados nessa aula. Ok, então eu vou escolher aqui o arquivo. Esse arquivo corresponde a essa aula, beleza? E vou enviar. Ok, então vamos aguardar um pouquinho, porque o áudio vai ser enviado para o servidor e lá no servidor vai ser executado uma sequência de tarefas. A primeira tarefa é a transcrição do áudio, a segunda tarefa é a geração, né, do texto, geração das notas para o estudo, e já é possível nós observarmos aqui o resultado. Olha que legal, pessoal. Então nós temos aqui a transcrição do áudio, certo? Olá, tudo beleza? Sou o professor Fábio Santos. Na aula de hoje iremos estudar programação orientada a objeto, certo? Nós iremos especialmente nessa aula, né, estudar os tópicos, que é associação de classes, tipos de associações, agregação e composição. Também iremos estudar herança, polimorfismo, beleza? E aqui, pessoal, é aqui que está a parte principal. Notas para o estudo. Então, observem que notas para o estudo está estruturado, né? Beleza? Então, qual é o tema da aula? Programação orientada a objeto. Quais são os tópicos principais abordados na aula? Associação entre classes, tipos de associações, agregação e composição, herança e polimorfismo. Legal, né? Certo? Conceitos e definições. Então, aqui tem algumas definições de conceitos, certo? Por exemplo, associação entre classes permite estabelecer conexões entre as classes para desenvolver tarefas mais complexas. Tipos de associações: agregação é um tipo de associação fraca, composição é um tipo de associação forte. Legal, né? Aí tem herança, relacionamento entre classes, onde as subclasses herdam atributos e métodos da superclasse. Ou seja, deu para perceber, pessoal, que as notas para o estudo correspondem às anotações que normalmente um aluno ele realiza enquanto ele está acompanhando uma aula, certo? Agora, o que é legal é que, através de uma ferramenta como essa, o aluno ele pode ficar 100% concentrado na aula. Beleza, pessoal? Ok? Acho que deu para entender, né? A outra opção, como eu já falei, eu posso clicar aqui, iniciar a gravação e começar a falar, né? Simular aqui uma aula, beleza? Mas por uma questão de tempo eu não vou fazer isso não.
Beleza? Ok. Arquitetura. Pessoal, essa figura ela apresenta uma visão geral da arquitetura, uma visão bem alto nível, certo? Onde nós temos aqui dois componentes importantes, o transcritor de aula e o gerador de notas para o estudo. Beleza? Então, o transcritor de aula, ele é o responsável por receber o áudio enviado pelo usuário, transcrever, ou seja, obter o texto, certo? E aí esse texto ele vai ser enviado por outro componente que é o gerador de notas para estudo. Gerador de notas para estudo. Então, esse cara ele recebe o texto e ele vai extrair as notas para o estudo. Beleza? As notas para o estudo serão enviadas para o usuário, conforme vocês viram na demonstração. O usuário ele inicia o processo enviando um arquivo de áudio, né, correspondente a uma aula que ele gravou, certo? Antes, ou correspondente a uma aula que ele gravou ali em tempo real. Beleza? Com relação aos modelos, o transcritor de aula ele usa o Whisper. O Whisper ele é um modelo de suporte a reconhecimento de voz, de suporte à transcrição, certo? De áudio para texto. Né? E um outro modelo utilizado é o Llama 3.2, com 3 bilhões de parâmetros. Ele é utilizado pelo gerador de notas para o estudo. Beleza, pessoal? Então é uma arquitetura bastante simples. Vale ressaltar que para implementar essa arquitetura foi usada a ferramenta Fast API. Daqui a pouco eu vou falar. Ferramentas. As ferramentas usadas são o Fast API, como eu já falei, para implementar aquela arquitetura. O Ollama, que é a ferramenta que fornece suporte a um servidor de inferência, né? É por meio do Ollama que a ferramenta ela consegue usar o Ollama 3.2 com 3 bilhões de parâmetros. O Whisper, né? Que é o modelo que fornece suporte a reconhecimento de voz, a transcrição de áudio. E o Llama 3.2. Vamos fazer o seguinte, vamos acessar alguns sites. Vamos acessar primeiro o Ollama, né? Então é muito tranquilo. Para instalar o Llama 3.2 na máquina, basta selecionar aqui qual é a versão do Llama 3.2. Tem de 1 bilhão e tem de 3, eu uso o de 3 bilhões. E executar no terminal exatamente esse comando aqui. Beleza? O Llama Llama 3.2 com 3 bilhões de parâmetros. Vale ressaltar que para poder rodar esse comando, o Llama ele tem que estar instalado, né? Você vai fazer o download aqui do Ollama para sua máquina primeiro, para poder rodar aquele comando. Beleza? A outra ferramenta é a Fast API, que eu uso bastante essa ferramenta, né? Ela fornece suporte à criação de APIs. E nesse projeto, observem aqui como é muito fácil a instalação, o Fast API foi empregado para implementar a arquitetura. Beleza? Aqui tem um exemplo de código que mostra como criar uma API baseada na Fast API. E uma outra ferramenta importante é a ferramenta, pessoal, melhor dizendo, é um modelo, né? Um modelo Whisper. Né? Como eu falei, o Whisper é um modelo de reconhecimento de voz, né? De propósito geral. Ele foi treinado com um dataset, um grande dataset, né? Que possui uma diversidade de áudios. E o que é legal é que ele é um modelo multilingual. Beleza? Multilingual. Para instalar é muito fácil. Primeiro você vai criar um ambiente virtual. Uma vez criado o ambiente virtual, você vai ativar e aí você vai executar no terminal exatamente esse comando aqui para instalar o Whisper. Beleza? É bem tranquilo. Aqui no repositório tem bastante informação. Tem exemplo de uso, observem aqui, ó. Aqui é possível nós observarmos um fragmento de código que mostra como usar o Whisper. É bem fácil. Primeiro a gente importa aqui a classe correspondente ao Whisper, depois a gente carrega o modelo, ó. Essa variável model vai referenciar o modelo carregado e através dela vai ser possível chamar o método transcribe, que recebe como parâmetro de entrada um áudio.
E o resultado vai ser o texto, né, que vai ser transcrito. A variável result vai receber esse resultado. Depois é só dar um print em cima dela, especialmente no atributo texto, para que seja possível a gente visualizar o resultado da transcrição. Muito simples, certo? Muito simples. Beleza? Ok. Então essas são as ferramentas, pessoal. Código. Eu vou abrir aqui o visual, melhor dizendo, o cursor, né, que é a ferramenta que eu estou usando para programar. E vamos lá, vamos entender o código. Pessoal, é um código bem simples, beleza? O código começa aqui com os importes das dependências, onde está sendo importado a classe que fornece suporte à utilização do modelo Whisper, a classe que fornece suporte à utilização da ferramenta Olhama, certo? As classes que fornecem suporte à utilização da ferramenta FastAPI. Inicialmente, a gente observa aqui através do FastAPI, desse método construtor, a gente começa a criar uma aplicação, né, que vai ser referenciada através da variável app. Depois a gente vai carregar o modelo Whisper, né? Conforme a gente viu no exemplo anterior, a referência do modelo vai ser guardada nessa variável aqui chamada Whisper Model, beleza? Então o modelo foi carregado. E aí, um detalhe importante, o front-end dessa ferramenta foi implementado usando HTML, né? Usando HTML, CSS, JavaScript, certo? Eu não implementei o front-end em um arquivo separado, eu implementei o front-end dentro da implementação da API, beleza? Mas poderia ser feito essa separação, fica até mais elegante o código. Então, esse bloco de código aqui que eu estou selecionando implementa o front-end. O front-end, né, é exatamente a página web que permite que o usuário ele possa gravar uma aula ou que ele possa enviar, né, um arquivo de áudio, permite que ele possa visualizar a transcrição e as notas para estudo, certo? Depois eu vou explicar esse código que implementa o front-end. E aí, eu vou agora explicar o endpoint que fornece suporte à transcrição do áudio da aula e a geração das notas para estudo. O endpoint é esse aqui, ó, o transcriber. Então, esse transcriber está associado à função, uma função assíncrona transcriber, que vai receber o áudio, né, o arquivo de áudio gravado ou enviado, né, vai realizar a transcrição usando o modelo Whisper. Na sequência, vai extrair as informações úteis usando o Llama 3.2 por meio da ferramenta Olhama, beleza? Ok. Esse bloco de código aqui, basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ler e salvar o áudio temporariamente para processamento. O áudio corresponde ao arquivo temporário, né, que foi enviado, que foi gravado. Depois, na sequência, essas duas linhas de códigos elas vão oferecer suporte à execução da transcrição usando o modelo Whisper, né? Então, o modelo Whisper, acessado através da variável Whisper_model, certo? Por meio do método transcriber, ele vai receber como parâmetro de entrada o arquivo de áudio e também a especificação de qual língua, né, vai ser usada, no caso aqui é o português. Beleza. Então o resultado vai ser o texto, né, o texto transcrito que vai ser guardado aqui na variável text_transcript. Essa variável ela vai ser, observem pessoal, ela vai ser usada exatamente aqui, ó, na definição do prompt. Ela vai levar, né, para o prompt o texto transcrito, né? E aí esse prompt ele foi definido para viabilizar que seja possível o LLM extrair do texto transcrito o tema da aula, os tópicos principais, conceitos e definições, exemplos e aplicações, resumo geral, pontos para revisão, beleza? Esse prompt, pessoal, ele vai ser passado para o Llama 3.2. Observem aqui, ó, o prompt ó, sendo passado como parâmetro de entrada, né?
faz parte aqui do Message, ou seja, o Message vai levar uma mensagem para o modelo Llama 3.2, e nessa mensagem, o conteúdo dessa mensagem é o prompt, esse prompt aqui, né, que vai dizer para o LM que ele tem que extrair o tema principal da aula, os tópicos, os conceitos e definições, exatamente cada um desses elementos que a gente viu agora aqui, certo? Para usar o Llama 3.2, observe, ó, a ferramenta Ollama, né, ela está sendo empregada, né? Então o resultado vai ser guardado aqui na variável response. Por meio da variável response vai ser possível obter, né, o conteúdo da mensagem, que é exatamente o que é o conteúdo, é a transcrição, são as notas para o estudo, que vão ser guardadas aqui na variável notas underline estudo. Beleza? Então essa função, ou melhor dizendo, esse endpoint, ele vai retornar como um JSON aqui, ó, o resultado, né? Vai retornar as notas de estudo, o texto transcrito. Beleza? Vai retornar para onde? Para o front-end, né? Então, é um código simples. Agora vamos dar uma olhada no front-end. Pessoal, o front-end também é bem simples. Ele é dividido, o front-end, a implementação em duas partes. Essa primeira parte aqui que eu estou selecionando, o pessoal que manja de HTML já viu que não é nada complicado. Basicamente eu criei aqui algumas divs para configurar um layoutzinho, né, para que seja possível exibir o botão que inicia uma gravação, certo? O botão que para uma gravação, o elemento que permite que o usuário possa fazer o upload de um arquivo de áudio, né? A div que vai exibir a transcrição do áudio e a div que vai exibir as notas para o estudo. Beleza? Tranquilo. A outra parte é JavaScript. JavaScript que vai implementar a lógica do front-end, certo? E aí, uma parte importante desse JavaScript é essa função aqui, ó, função enviar áudio, né? É essa função que vai enviar, né, o áudio para o servidor. Melhor dizendo, vai enviar para o endpoint transcriber, que eu acabei de explicar para vocês. Então esse cara, ele vai, né, implementar a transcrição do áudio, certo? A extração do tema, dos tópicos principais, de conceitos, definições, resumos, ok? E aí o resultado vai ser retornado e guardado aqui nessa constante aqui, ó, response. Ou seja, ela que vai conter, né, a resposta do servidor, beleza? Para que posteriormente ela possa ser usada para obter, né? Observem aqui, ó. Lembra que o servidor vai retornar a resposta como um JSON, né? O que tem nessa resposta? O texto correspondente à transcrição do áudio e as notas para o estudo. Vai ser retornado como JSON, que vai ser guardado aqui em data, né, na constante data. E aí, praticamente, as próximas linhas de código consistem simplesmente em extrair, né, as informações e mostrar para o usuário através das divs que foram criadas, né? Aqui mostra o texto que foi transcrito e aqui mostra as notas para o estudo. Depois nós temos aqui algumas lógicas que foram implementadas. Essa primeira, ela está associada ao botão de gravar, né? Então quando o usuário clica no botão para iniciar uma gravação, o microfone vai ser ativado e a API Media Record, que é um utilitário que normalmente os navegadores mais modernos eles possuem, será utilizado para efetuar a gravação, beleza? Depois nós temos aqui a lógica associada ao botão de stop. Quando o usuário clica no botão stop, a gravação vai ser interrompida, né? Ok? Finalmente nós temos aqui a lógica que está associada ao botão para enviar o áudio lá para o servidor, né? O áudio que foi gravado, certo? Enviar o áudio. Beleza, pessoal?
Pessoal, quem ficou interessado nesse código, eu vou disponibilizar no repositório, beleza? Especialmente no repositório dos nossos membros do canal. Então não é um código muito complicado, esse código ele pode ser muito melhorado, né? Especialmente separar aqui o front-end da API, né? deixar o código mais elegante. E eu acho que vale a pena também experimentar outros modelos de suporte à transcrição de áudio para texto, além do Whisper. Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se vocês gostaram, peço a gentileza que dê um like aí, pessoal, para ajudar a gente, para que a gente possa continuar compartilhando o conhecimento com vocês. Um forte abraço.